Bom dia a todos, o meu nome é Júlia Sericato Benec, eu sou autora do projeto, sou orientanda do professor Reinaldo Aparecido Baricati, eu faço parte da UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e faço parte do SESI, o Centro de Engenharia e Ciências Exatas de Toledo. E o meu projeto é sobre o comportamento de corantes fotocromáticos incorporados em sistemas poliméricos obtidos por evaporação de solvente e eletrofiação. Bom, primeiramente é necessário falar sobre o fotocromismo, que é a propriedade que algumas moléculas orgânicas têm de sofrer isomerização cis-trans através da interferência da luz. Essa propriedade ela é muito procurada quando se vai trabalhar com sondas fotocromáticas e sondas térmicas. E quando se vai trabalhar com isso, também é preferível trabalhar com moléculas azobenzênicas, justamente por elas possuírem um número menor de isômeros geométricos, como é o caso do nosso trabalho, que foi utilizado o corante alaranjado de metila, a estrutura dele pode ser vista na figura 1, e a sua estrutura cis e trans pode ser vista na figura 2. O alaranjado de metila também foi empregado por ele possuir uma transição eletrônica muito próxima do visível, o que permite que seja trabalhado com ele na obtenção de fibras nanométricas. Mas por que as fibras nanométricas? Porque elas possuem alta área superficial e elevada porosidade, o que permite que ele seja trabalhado, as fibras sejam trabalhadas em diversas áreas, sendo elas, algumas delas, a empresa cosmetológica para tratamento de pele, a empresa medicinal para liberação de fármaco e a área ambiental na absorção de substâncias indesejadas. Além disso, a etilcelulose, que é o polímero que nós utilizamos, o polímero escolhido, ele foi justamente o ideal para se trabalhar, pois ele atua principalmente no controle da liberação. Ele é o mais simples para se trabalhar quando se fala de liberação, que é uma das respostas a um dos nossos resultados mais importantes aqui. Além disso, os reagentes que nós utilizamos foi o tetrahidrofurano e a dimetilacetamida, que foram utilizados para dissolver a etilcelulose e o alaranjado de metila para ser feito uma solução para eletrofiação. Os objetivos do nosso trabalho é justamente desenvolver as membranas poliméricas, as fibras nanométricas, estudar o comportamento da sonda em solvente orgânico para que a incorporação da sonda fotocromática seja mais simples e caracterizar a fibra obtida por TGA, DSC e MEV. Além de também verificar a funcionalidade da sonda pelo efeito da irradiação na isomerização do corante incorporado no polímero. E, no fim, efetuar o estudo de liberação do corante na presença e na ausência de luz. A primeira etapa a se seguir foi a preparação das soluções, a solução pura, contendo apenas o polímero, a etilcelulose, e a solução contendo o corante. Ambas elas foram feitas numa relação de 2:8 dos solventes, sendo 2 ml de tetrahidrofurano e 8 de dimetilacetamida, e o corante ele foi adicionado numa relação de 1% em relação à massa do polímero, sendo que o polímero foi pesado cerca de 1,6 gramas dele. Ambas as amostras foram levadas para serem eletrofiadas no esquema de funcionamento do eletrofiador, que pode ser visto na figura 1, e o processo de eletrofiação pode ser visto na figura 2, que foi enquanto eu estava eletrofiando a solução contendo corante. A fibra, que era pura, que não tinha o acréscimo do corante, ela foi caracterizada por TGA, DSC e MEV, e a fibra contendo o corante, ela foi utilizada para o estudo de liberação. O estudo de liberação, ele teve um sistema de funcionamento que foi montado para ser mais fácil que o processo ocorresse. Nas figuras 3 e 4, a gente pode ver o sistema que foi montado, onde foi pego um quadrado de aproximadamente 5 por 5 centímetros, colocado entre dois aros de PVC, muito bem preso para que a fibra ficasse bem esticada, e foi liberado isso, tanto com a presença e sem a presença de luz, numa quantidade aproximada de 15 ml de água. Os primeiros resultados que nós obtivemos foi do estudo de liberação feito do corante em solução, o corante dissolvido em acetonitrila. Esse estudo foi feito inicialmente para verificar a forma como o LED azul ele interferiria no corante, se ele de fato interferiria e se a gente poderia trabalhar dessa forma. Na figura 1, é possível notar que a gente tem um gráfico de evolução temporal dos espectros de absorção após desligar o LED azul, que foi feito durante 30 segundos, obtendo espectros de 2 em 2 segundos.
A partir desse gráfico, a gente pode notar que após os 18 segundos, mais ou menos, o espectro ele se estabiliza, ele alcança o seu valor máximo. E com isso foi possível notar que a presença do LED ela força alteração na conformação cis e trans do corante. Depois desse estudo, foi feito um novo estudo só para ter certeza dos resultados, para saber se não havia tido alguma interpretação errônea. A gente fez esse estudo novamente, só que num tempo maior. O primeiro estudo foi feito em 30 segundos e o segundo estudo, que pode ser visto na figura 2, ele foi feito durante 260 segundos e também foram pegos os espectros, se eu não me engano, de 5 em 5 ou de 10 em 10 segundos, por aí. Só que a partir dele, a gente pôde notar que a estabilização do corante ela ocorre após os 240 segundos. Então, antes disso, ele está liberando, ele tem a liberação dele é contínua, ela se estabiliza após 240 segundos. Aqui nós temos a resposta obtida da caracterização do filamento puro, contendo apenas o polímero, e do filamento contendo o polímero e o corante. Essa caracterização ela foi feita tanto por TGA quanto por DSC, mas a caracterização por TGA, as amostras, tanto pura quanto contendo corante, elas se sobrepuseram, elas não tiveram respostas significativas o suficiente para serem trazidas aqui. No trabalho completo, elas foram apresentadas, mas aqui, como o tempo é curto, a gente trouxe só a caracterização por DSC, que obteve alterações, é possível notar alterações. Dessa forma, a gente pode notar que entre 130 e 150, 155 mais ou menos, a volta que ele faz, tanto para o filamento puro quanto para o filamento contendo corante, ele corresponde à transição vítrea, que foi notada por nós, foi experimentada por nós e foi notada na literatura também por outras pessoas. A banda, a alteração que nós podemos ver em 155 a 165, mais ou menos, ela corresponde à fusão do material. Ambas as alterações de transição vítrea e de fusão, elas aconteceram de forma endotérmica. As alterações exotérmicas, elas se encontram acima de 200 graus, que estão associadas à degradação do polímero. O que a gente conseguiu notar pela caracterização de ambos os materiais foi que o corante ele reduz a estabilidade térmica do polímero, o que não afeta de forma drástica o ponto de fusão e o amolecimento da etilcelulose, mas influencia nas características térmicas do material, como a transição vítrea e o início da degradação. Posteriormente, foram obtidas as imagens do MEV para o filamento puro, contendo apenas etilcelulose, onde na figura 1 nós temos a ampliação de 2.000 vezes do filamento e na figura 2 nós temos a ampliação de 10.000 vezes do filamento. O que a gente conseguiu notar disso é que os fios obtidos eles são homogêneos e não possuem a presença de bits. Dessa forma, a gente não tem nenhuma variação morfológica na composição química ou estrutural desse filamento. Não possui defeitos significativos na topografia, o que demonstra que é constante, e a não presença de bits identifica que não possui falhas, fraturas, separação ou rachaduras ao longo do filamento. O que foi feito é que foi retirado o diâmetro de 10 fibras escolhidas de forma aleatória e foi calculado a média desse diâmetro e o desvio padrão. Da média, nós chegamos à média de 577,08 nanômetros para o diâmetro e um desvio padrão de 235, aproximadamente. Todos os diâmetros de todas as 10 fibras escolhidas aleatoriamente variaram entre 315 e 915 nanômetros, sendo que 3 das fibras tiveram o valor semelhante de 428 e 2 tiveram o valor semelhante de 372, aproximadamente. Por fim, o último resultado que nós obtivemos foi a evolução temporal da liberação do corante meio aquoso com e sem irradiação, isso quando nós já falamos do filamento, onde é possível notar que no tempo de
1 minuto a 30 minutos, é liberada uma concentração cuja variação da absorvância ela corresponde a aproximadamente 0,0063 para a espécie sem irradiação de luz e de 0,00112 para a espécie com a irradiação da luz. O que a gente pode notar a partir disso é que a liberação ela tem um aumento significativo de aproximadamente 78% quando tem a irradiação da luz envolvida. A gente pode ver também que após a rápida liberação, a velocidade média, tanto para a espécie com irradiação e tanto para a espécie sem irradiação, é aproximadamente igual, é aproximadamente a mesma. O que a gente pode concluir a partir disso é que a luz ela interage com o corante que está fixado na superfície do filamento. Ela não tem intensidade para excitar, para chegar mais fundo no interior da fibra. Dessa forma, a cinética de liberação ela fica dependente da espessura do filamento e não mais do tempo. Por fim, concluímos que o alaranjado de metila ele sofre isomerização cis-trans na presença da luz e o estudo de liberação demonstrou a significância que o efeito da luz ele traz sobre o corante e que a incorporação do corante ela não afeta de forma significativa as propriedades do filme formado. Gostaria de finalizar agradecendo à Fundação Araucária pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e Fomento à Pesquisa e ao meu orientador, professor Reinaldo, e a todos vocês que estão assistindo pela atenção até aqui. Muito obrigada!